Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, começando mais uma live Super Meeting. Sejam bem-vindos à 11ª live Super Meeting. Quero primeiramente agradecer ao nosso presidente João Galassi, pela oportunidade. Quero mandar um abraço também para os meus pares, Rodrigo Segurado e Márcio Mila. E vamos hoje com o patrocínio da CPFL Soluções. A CPFL Soluções é uma empresa especializada em soluções de energia, que transforma negócios, está hoje sendo representada pelo executivo Flávio Souza, diretor comercial de soluções energéticas da CPFL. Temos também como convidados a ilustre presença do André Teixeira de Carvalho, do Supermercado Avenida, e o Cláudio Vicente Barbosa, do Grupo Pão de Açúcar, para falarmos como os supermercados podem ser mais eficientes e reduzir os custos com energia. Aproveitem agora e vejam aí na tela o QR Code. A gente está projetando aqui o QR Code da, da revista SH, da Super Hiper. Você, apontando aí seu celular para o QR Code, você vai acompanhar no Telegram todas as notícias que acontecem no setor. Diariamente, notícias fresquinhas e muito contemporâneas da indústria e do varejo. Eu quero também citar que nós temos hoje como moderador o nosso grande amigo Alexandre Leite, que ele é CEO da Advisor. Ele vai estar interagindo e fazendo o trabalho aqui junto aos demais convidados. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que nós temos aí o chat para que todos possam participar, mandar perguntas. Importante sempre colocar o nome, dizer também qual o nome da sua empresa e qual região do Brasil que você fala. Assim a gente consegue transmitir a informação identificando corretamente. Então vamos iniciar agora e eu queria convidar nessa palavra inicial o Flávio Souza para falar um pouquinho da CPFL Soluções. Obrigado pela parceria. Flávio, a palavra está com você. Olá, Celso, como vai? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Obrigado pela introdução e mais uma vez aqui, mais uma conversa nossa aqui junto com o pessoal da Abras, que organiza muito bem os eventos, e com todo o público desse ambiente de varejo, que é um mercado super pulsante. Eu sou Flávio de Souza, represento a CPFL, eu estou com a diretoria comercial da CPFL Soluções, um braço do grupo que atende ao mercado. Um breve comentário aqui sobre a CPFL. A CPFL é uma empresa centenária, tem mais de quase 110 anos de existência. Nós temos distribuição de energia no interior de São Paulo e no interior do Rio Grande do Sul, com mais de 10 milhões de clientes na nossa carteira. Somos também líder no mercado de geração de energias renováveis no país, na América Latina, com projetos em parque de geração eólica, hidrelétrica, biomassa, solar. Temos a área de transmissão de energias também. Recentemente acabamos de adquirir a CE do Rio Grande do Sul, a área de transmissão. E também temos a área de soluções com a parte de comercialização de energia, geração distribuída, eficiência energética, serviço, gestão. Estamos falando de mais de 3 mil pessoas oferecendo todo o serviço de soluções de construções de linhas, manutenção elétricas para os nossos clientes. É uma empresa que pertence ao grupo State Grid, a maior empresa do mundo em energia. Estamos baseados hoje em Campinas, mas temos um atendimento no país todo. E o braço de soluções é para trazer toda essa experiência adquirida nesses últimos 100 anos de operação para os nossos clientes. Como que o cliente consome melhor energia, como ele não passa susto com interrupções. Então, a gente vai desde uma manutenção da cabine primária ou da construção de uma subestação de uma rede, até uma comercialização de energia no Mercado Livre, que vai desde instalações de infraestrutura até produtos mais sofisticados. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na nossa conversa aqui, para poder explorar. Mas esse é um pouco do bate-papo que a gente vai ter. Obrigado. Perfeito, obrigado, Flávio. Obrigado. A gente vai conversar muito aqui e é um assunto que eu tenho certeza que é do interesse de muitos supermercadistas aí do setor que querem se inteirar das melhores soluções e práticas. Eu aproveito agora para convidar o Alexandre Leite, CEO da Advisor, que vai estar moderando e falando aqui um pouco sobre esse assunto e conduzindo cada vez mais esses temas aí que nós vamos tratar com maior profundidade. Alexandre, peço que se apresente, seja bem-vindo
né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua empresa e aí você já pode conduzir, convidando os executivos para participar aí do debate. Muito obrigado, Celso, pelo convite, muito obrigado a todos da Abras. Eu tenho aí 7 anos de experiência no setor de energia, e hoje a nossa empresa tem 2 verticais, uma delas que é a parte de energia e uma outra que é a parte de gestão de frotas, onde a gente trabalha com meios de pagamento e gestão de frotas, com uma ampla bagagem, principalmente na parte de tarifas de energia elétrica. Então a gente vai procurar trazer aqui essa bagagem e esse conhecimento para a gente trocar e aprender com os demais participantes, ok? E eu, dando sequência na apresentação, eu queria, então, chamar o Cláudio, do GPA, e o André, da Casa Avenida, para participarem aqui conosco. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão relevante que é a gestão de energia e eficiência energética. Estou representando aqui o Grupo Pão de Açúcar, estou no grupo há mais de 20 anos, sou responsável aí pela área de manutenção, que inclui facilities e utilities, então toda essa gestão de energia, água e gás está sob minha coordenação dentro do grupo, e estou aqui para aprender também, dividir um pouco de conhecimento e aprender bastante com vocês. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Olá, boa tarde a todos. Celso, Alexandre, prazer muito grande estar com vocês aqui hoje nessa live. Eu queria primeiramente agradecê-los, né, pelo convite. Dizer que a gente está com uma grande expectativa de poder contribuir, né, com as informações da nossa experiência, né, no Mercado Livre, na eficiência energética. E eu tenho quase 20 anos, né, no ramo supermercadista, no grupo Casa Avenida. Então tem bastante coisa para a gente debater aqui hoje. Espero que a gente tenha sucesso. Obrigado. Obrigado, hein? Bom, para a gente começar a conversa, para a gente começar essa troca de experiências, a gente sabe que as redes de supermercados e os varejistas, eles ensinam muitas vezes, principalmente as consultorias, as empresas de gestão. E a gente queria que vocês colocassem um pouco as ações que vocês têm realizado, principalmente voltado à parte de eficiência energética, energia solar, iluminação LED, Mercado Livre. Quais as ações que vocês têm feito nas redes de vocês? Queria começar com a Casa Avenida, com o André, explicando um pouco que ações vocês têm feito e quais têm trazido maior resultado. E depois queria também as considerações do Cláudio, do GPA. Alexandre, a Casa Avenida entrou no Mercado Livre no ano de 2016, com o primeiro contrato, na época. Naquele tempo, a gente ainda tinha uma migração, né, que tinha que fazer uma adequação muito pesada, né? Então, ainda houve um certo investimento naquele momento, mas esse primeiro contrato que a gente fez, que venceu agora no final do ano de 2020, foi totalmente de sucesso. A gente teve todo o resultado que a gente pretendia, e depois disso nós acabamos fechando outro contrato de um prazo, inclusive, maior, né, da qual a gente está, nesse momento, né, sendo favorecido. E, claro, em consideração que o consumo, né, o custo da energia, 30% representa o controle que você tem de consumo e como você administra a compra, né, no Mercado Livre, isso é uma economia considerável, né? Isso é um item que a gente colocou em pauta aí há quase 5, 6 anos, né? Conseguiu fazer toda essa adequação das lojas e pôs para funcionar entre 2016 e 2017. Além disso, né, dentro desses 30%, 33% aí, que é o custo da energia, a gente tem a questão do consumo.
E como a gente tem feito esse controle, né, do consumo e essa redução do consumo? Feito com a energia, com a eficiência energética. Ou seja, no nosso caso específico, nós fomos buscar uma ESCO que pudesse nos assessorar nesse sentido e fazer todo o monitoramento do frio alimentar, por exemplo, e da climatização das lojas. Além, claro, quando foi feitas as renovações, todas as reformas, a gente já optou toda a iluminação por LED. Mas, como a representação do frio alimentar e da climatização é mais de 50%, quase 60% do consumo de energia elétrica dentro do ramo supermercadista, nós focamos na questão eficiência energética no sentido de controle, ou seja, monitoramento total, online, 24 horas, 7 dias por semana, do que a gente tem na refrigeração e na climatização. Isso é monitorado. Nos ajudou na questão custo com manutenção, né, que você evita, e faz a manutenção preventiva com mais assertividade, e também, claro, na redução do consumo, porque você controla, né, toda a entrada e saída de motores, né, controla a temperatura dos ar-condicionados, etc. Assim vai. Então, são duas coisas que funcionaram muito bem para a Casa Avenida, que é a questão da entrada no Mercado Livre, né, para poder fazer a gestão da compra da energia direta, né, que é o que a gente tem, e a questão da eficiência energética com monitoramento, né, constante via programas e softwares que a gente implantou. Poxa, muito bom, André. E eu queria puxar aí um gancho para o Cláudio, do Grupo Pão de Açúcar, e perguntar para ele o seguinte: se a gente fosse olhar ações de eficiência energética e ações de redução de custos, que a gente está falando mais de custo de energia do que efetivamente redução de consumo, como a gente poderia hoje dividir isso dentro do Grupo Pão de Açúcar? Como que vocês, olha, tantos por cento eu tive com eficiência energética e tanto com redução de custos? Bom, primeiro, respondendo a pergunta anterior e seguindo, basicamente o que o André fez aí no Grupo Avenida, a gente tem feito aqui no GPA, a gente está no Mercado Livre de Energia desde 2005, a gente está com a meta aí até o final de 2022, está com 95% da nossa energia no Mercado Livre, o restante são lojas de baixa tensão que a gente está buscando a geração distribuída. Quando a gente fala de eficiência energética, a gente também trabalhou muito aí na automação dos sistemas de ar-condicionado, refrigeração e iluminação, com monitoramento também do consumo dos sites e também através de campanhas de incentivo de redução de consumo nas lojas. Quando a gente fala aí de preço e de consumo, a gente desassocia isso internamente, até porque a gestão do preço é uma gestão mais corporativa através do Mercado Livre, e a gestão do consumo a gente faz em conjunto com a operação, né? Através dessa gestão, priorizando as lojas com maior consumo, com maior perfil de consumo. Então, assim, lojas que têm sistemas mais complexos, a gente tem procurado trocar os sistemas, colocar sistemas modernos, com uma eficiência maior nos equipamentos e conscientizando as lojas nesse sentido para poder ter a redução. Além disso, na gestão ainda dos custos, a gestão dos contratos de energia, né, verificando aí a modalidade tarifária, a demanda contratada, multas por fator de potência, tudo isso é um conjunto de ações que no final a gente tem conseguido obter resultados significativos de redução de custo, aliados à redução do consumo, totalizando uma economia para o grupo. Muito obrigado, Cláudio. E levando um pouco agora para a CPFL Soluções, eu queria que o Flávio falasse um pouco sobre as diferentes iniciativas e como fazer para priorizar, porque algumas vezes a gente tem uma determinada iniciativa que tem um melhor retorno sobre investimento e uma outra iniciativa que vai demandar mais tempo. E algumas vezes a gente não tem condições de colocar recurso em todas essas iniciativas. Então eu queria que o Flávio falasse um pouquinho como ele enxerga essas diferentes iniciativas e como fazer para coordenar tudo isso de uma forma onde não se perca esforço, né, se coloque muito esforço sem resultado. Legal, Alexandre. Bom, aqui é notável que a gente já tem o
o que foi comentado até pelo Grupo Avenida e também pelo pessoal do Pão de Açúcar, onde eles já estão testando há tempos essas alternativas. Não dá para ignorar a variável energia dentro de um elemento, até que o pessoal do Grupo Avenida nos trouxe aqui como 33% da curva ABC de custo de uma loja, ela passa por energia. E com os custos agora cada vez mais altos, e a gente está percebendo agora, nesse exato momento, com uma tarifa bastante estressada, é importante que você tenha alternativas. Que bom que hoje, muito melhor do que muitos anos atrás, nós temos alternativas. Hoje, ações como contrato de longo prazo, que os dois colegas aqui comentaram com a gente, onde você consegue ter preços melhores no Mercado Livre, e a grande maioria das lojas que possam, que tem consumo, que permita migrar para o Mercado Livre, é importante mencionar isso, nem todas as unidades consumidoras têm condições de mudar para o Mercado Livre, porque você precisa ter um consumo maior. Essa curva vem descendo com a liberalização do mercado, a expectativa é que num curto, médio prazo aqui, o comércio, depois as residências passam a ser livre. Existe um projeto de lei que está em pauta de discussão exatamente agora com a modernização do setor. Mas quando você estica um contrato, e aí respondendo de bate-pronto, é claro que não é uma resposta binária, Alexandre, é uma resposta onde a gente tem que analisar muitas variáveis, mas o Mercado Livre, ele com certeza ele traz um preço mais competitivo. Porém, você tem que ter um contrato bem negociado. O que significa isso? Quando você estica o contrato, você compra energia no longo prazo e no longo prazo a energia é mais barata. Qual é o cenário aqui? Te dá esse benefício de um preço mais barato, te tira de uma possível oscilação do curto prazo. Um exemplo agora, há um mês atrás nós estávamos com uma crise hídrica mais severa dos últimos 90 anos no país, e o Brasil tem uma característica onde boa parte da geração, mais de 60%, tem origem de hidroelétricas, então a grande influência no preço é sim chuva, água, e nós estávamos com a escassez. Então fez com que o preço estressasse e o preço subiu. Então, se uma empresa que tem um contrato no longo prazo, se ela tiver disposta, ela não tiver um contrato de longo prazo, ou um contrato de energia, e tiver exposta no curto prazo, estou falando aí que pode estar pagando 160, 170 reais no megawatt-hora, ou 580, 600 reais. Então, é algo surrealmente, e considerando 30% do custo, você pode ter um impacto bem negativo ou um impacto super positivo, comprando energia mais em conta. E outra, energia, se você tem uma previsibilidade maior, então você tem um contrato a longo prazo reajustado por IPCA, então você tem uma previsibilidade de preço de energia. Isso traz uma segurança maior para os proprietários, para os investidores, para os executivos. Mas não somente Mercado Livre, existem outras opções também, que a gente vai comentar um pouquinho também, como geração distribuída, que muitas empresas vêm aproveitando um pouco desse benefício, que é você instalar energia, e grande parte das gerações distribuídas, não somente fotovoltaico, mas mais de 90% hoje está calcado por energia fotovoltaica, que é uma solução que há 10 anos atrás era inviável, e com a evolução da tecnologia e a queda do preço dos módulos, passou a ser viável e traz grande benefício, não somente financeiro, mas também como pegada de sustentabilidade, a pegada ESG, conexão com o grupo. Qual é o objetivo do grupo? É ter também uma economia de custo, uma previsibilidade, mas também uma contribuição para o meio ambiente. Então, essas são algumas das opções que tem. E eu gostaria de fazer um comentário aqui também, baseado no que os colegas comentaram sobre monitoramento, que você não mede, você não consegue gerir, faz todo sentido. Então é notável que grandes grupos como a Avenida e o Grupo Pão de Açúcar estão investindo nisso, porque monitoramento lhe dá inteligência, lhe dá tomada de decisão. E quando você monitora, você consegue também saber onde você consegue ser mais eficaz, mais eficiente e reduzir os custos. Mas também é muito importante também você identificar onde você pode ter problema. Então, a infraestrutura que você tem dentro das lojas, imagina no meio do dia, um dia quente, e você perder energia. Então, a infraestrutura, uma entrada de energia muito bem gerida, uma manutenção em dia,
você ter equipamentos modernos que reduzem o custo, mas também evita possíveis problemas. É importante que você tenha isso para que você não tenha surpresas durante o dia. E aí foi comentado muito bem que questões, uma boa parte da energia consumida dentro de uma loja é questões de câmaras frias, e se você não tiver isso aí, você pode ter perdas maiores, como os produtos que vocês tiverem lá. Então é muito importante ter esse drive de uma manutenção preditiva, uma corretiva preditiva e preventiva dentro das unidades, equipamentos atualizados, equipamentos modernos, que vai lhe beneficiar tanto em garantia de fornecimento, como também eficiência energética. Muito bom, Flávio. Em resumo, a gente pode dizer que um bom planejamento de médio e longo prazo, com revisões e ajustes que são mensuráveis, as práticas que foram colocadas por vocês de geração distribuída em situações principalmente de baixa tensão, cuidar da parte fria, né, do frio alimentar, principalmente para qualidade, e acompanhar muito bem a parte de gestão dos contratos com as distribuidoras, são iniciativas que entendi que foram as iniciativas mais trazidas por vocês, né? Então, muito boas as práticas, e como eu digo, o varejo, ele ensina o mercado, né? Ensina os fornecedores. Muito bom. Ainda no tema de energia solar, a gente sabe, e isso eu também queria uma visão maior dos varejistas, a gente sabe que energia solar ainda é um tipo de energia que exige muito cálculo. Eu queria saber as práticas que vocês tiveram, que agora inverter um pouco, começar pelo Cláudio. Vocês têm alguns exemplos, alguma situação prática em que vocês já conseguiram alcançar benefícios com energia solar, ou vocês ainda enxergam que isso é incipiente e exige algumas mudanças no médio prazo para que esses custos sejam realmente atrativos? Bom, aqui no GPA a gente tem algumas experiências, mas muito incipientes ainda. São pilotos, né, de geração de energia solar no próprio site para compensação na própria loja. Então a gente tem uma loja pequena, uma loja de proximidade que tem essa compensação. E a gente tem uma loja de médio porte, um supermercado, que faz a geração de energia com a injeção na rede para compensação em lojas de proximidade na mesma concessionária, que seria uma geração distribuída, gerando dentro de um site nosso. Estamos avançando com a geração solar distribuída através de uma fazenda para compensação em várias lojas de uma região geográfica do país. Quando a gente fala de geração para consumo no site, a gente tem um agravante também, que temos lojas que não foram projetadas para isso, ou seja, além do investimento para a geração de energia, teremos que ter investimento para reforço dos telhados. Então, quando a gente coloca e faz uma conta, dificilmente para de pé quando a gente compara com os custos que temos hoje no Mercado Livre. Uma alternativa a isso seria a autoprodução de energia, que é um estudo que está em andamento dentro do grupo, apesar de termos ainda muitas dúvidas em relação às questões tributárias que podem ter alguma relevância ou algum impacto junto ao ICMS das mercadorias. Então, do lado do GPA, por enquanto, estamos nesse caminho, estamos ainda engateando nessa frente, mas é o que a gente está buscando. Muito bom. E, André, lá na Casa Avenida, como é que vocês estão com relação ao tema energia solar? Alexandre, o tema geração distribuída, né, energia solar, a gente tem estudos, né, mas como as nossas lojas, na grande maioria, todas em média tensão, a gente sempre está esbarrando na questão valor, né, e o payback aí não justifica o investimento, por enquanto. Né? Então, o Cláudio falou muito bem que essa questão tributária também pesa muito, né, nessa conta. Então, nesse ponto específico, com relação à geração distribuída, eu acredito que ainda tem que haver mais estudos sobre isso. A gente tem hoje, em alguma unidade nossa, unidade consumidora, em baixa tensão, né,
a gente tem lá a usina, que aí é compensador. Então, nós temos, dessas duas contas, aí nós temos que fazer o seguinte paralelo. A questão contrato de demanda lá na média tensão, né? Você vai obrigatoriamente ter que fazer essa conta para saber quanto que você vai ter que produzir para poder compensar, e a questão tributária. Agora, lógico, a energia solar, ela não tem mais como ter retorno disso. É uma realidade constante em nossas vidas aí, muitos de vocês têm em suas casas, né? Mas para a gente conseguir fazer isso, virar uma realidade para um varejo supermercadista, a gente tem que fazer uma conta, que é a questão energia renovável, visibilidade, e aí vai todo o marketing atrás disso, e a questão da compartilhamento com o Mercado Livre. Então, o estudo que nós estamos fazendo hoje aqui é para ter, em paralelo, o Mercado Livre e a geração distribuída, que a gente deve concluir esse estudo ainda no começo de 2022, para poder implantar na primeira unidade. E depois, daí, né, se virar realmente o que a gente pretende, a gente depois pulverizar para as demais. Mas a grande realidade é o seguinte: a geração distribuída, a energia solar, é a realidade e necessário, né? A gente sabe disso. Porém, a gente tem empecilhos, né? Que a gente tem com a questão payback, essa questão tributária, que impacta diretamente na tomada de decisão. Mas eu acredito que isso aí, se a gente tiver algumas mudanças, inclusive, né, a nossa legislação, através da ANEEL lá, a gente pode melhorar muito isso. Muito bom. E aí, Flávio, temos um problema para você resolver. Muito se fala em energia solar, muito se fala em geração distribuída, mas depois que a gente estuda, a gente chega a uma conclusão que ainda é difícil, é muito trabalhoso e muito moroso. E aí, como é que se equaliza, como é que se resolve isso, Flávio? Você consegue dar algumas dicas aí? Se eu tivesse essa poção mágica aqui, eu digo que teria muita coisa resolvida. Essa equação ela não é simples, a gente percebeu aqui nas discussões. Desde o André e o Cláudio expondo o ponto de vista de cada grupo, e de fato o que o André comentou faz bastante sentido, e até um ponto aqui importante: quanto mais alto o nível de tensão que você está conectado, você tem uma tarifa mais baixa, porém você tem um investimento a ser feito e um consumo maior. Então, o que ele comentou é que quem está conectado em baixa tensão tem uma tarifa mais alta, e quem está na média tensão tem uma tarifa menor. É um grupo, depende do grupo que você está, grupo A, grupo B, dependendo da característica. E na alta tensão são outros grupos também. Depende muito do consumo que você tem naquela planta, como a distribuidora precisa para poder te atender. Se for um consumo muito grande, ela não consegue lhe atender em baixa tensão, ela precisa para outros níveis de tensão. O fato de energia fotovoltaica, uma coisa não se discute, e aí é algo que veio para ficar. O Brasil tem um gigante potencial. Existe um comentário que se diz muito no mercado, que o pior local do Brasil é melhor do que o melhor da Europa. E, de fato, é isso mesmo. Na região da Espanha, que tem o maior sol, é pior do que São Paulo, que é o pior sol do país. Então, e a tecnologia vem baixando cada vez mais o custo. A gente tem um movimento agora um pouco inverso recentemente, por questões cambiais também, e questão do aumento do consumo de placas fotovoltaicas da China e da Europa, mas imagina-se que isso seja transitório e continue nessa evolução com o benefício da tecnologia. Mas, por outro lado, você pode sim fazer projetos de geração distribuída, como o André e o Cláudio comentaram, ou na própria loja, e aí é uma questão de conta. Mas aí uma provocação que eu coloco depende do que cada empresa quer, depende do que cada grupo almeja e tem de benefício e deseja no planejamento estratégico de cada grupo. Porque quando você instala uma energia solar, você tem uma contribuição com o meio ambiente, você tem uma forte conexão com a marca. Então a gente vem com a sigla ESG, o E do environment é onde você consegue ter o grande benefício, e as marcas procuram ter essa conexão. É muito importante isso também. Então, não somente o custo, mas outros benefícios instalando
uma instalação fotovoltaica ou na planta ou fora, ou remota, você pode ter esses benefícios. E quando você entra numa linha onde você está numa tensão maior e o payback é um pouco mais longo, você tem benefícios também olhando para contratos de energia no Mercado Livre. Um exemplo, um PPA maior, 10, 15 anos de contrato, onde existem grupos, a CPFL é um dos grupos que oferece esse tipo de solução, onde a gente tem soluções para poder vender essa energia no longo prazo, e sim, parte da energia vem de origem solar e fotovoltaica. Então, depende de onde está cada empresa, não existe uma solução que atende todos. Uma coisa é clara, a solução fotovoltaica ela veio para ficar e ela tem uma tendência de queda, sim. Existe uma questão regulatória sendo discutida agora, o André, de fato, comentou bem, está em tramitação na Câmara e no Congresso isso, onde discute sobre a tributação e os encargos para o fato da energia solar e a geração distribuída, mas o que acontece é que é uma tecnologia já madura, estável, já tem ciência de que você instala e você segurança, claro, então vocês busquem empresas certificadas que tenham preocupação com o meio ambiente, preocupação com o fato social, preocupação com segurança, porque normalmente é instalado na cobertura e risco de queda é iminente, então é importante que a empresa tenha profissionais com NR35, NR10, para que não traga, ao invés de trazer uma solução, traga um problema para a instalação de vocês. Mas é uma tecnologia já conhecida e madura, e a questão tributária está sendo discutida, então, e uma questão de preço existe depende de cada empresa, você consegue ter um resultado. Então, a gente poderia resumir dizendo o seguinte, nesse momento, baixa tensão já é uma realidade, média tensão depende muito do que cada empresa busca, e que a gente tem que ficar monitorando taxa de juros, câmbio, por causa principalmente das importações de placas, as questões de impostos, que são importantes, né? E todo esse conjunto totalizando um custo menor do que a energia em alguns mercados que já tem tarifas e tensões menores, né? À medida que aumenta a tensão. Ok? Exato. Legal. Bom, aí a gente queria falar um pouco do Mercado Livre, né? Muito se fala dos benefícios do Mercado Livre, mas a gente sabe que existem algumas situações em que o Mercado Livre ele traz alguns riscos, como você mesmo explicou, né, Flávio, no começo, dizendo o seguinte: poxa, se eu não estou contratado, como vai ser? Mês passado a energia estava 610, 620 reais. O primeiro trimestre de 2019, primeiro trimestre de 2020, todo mundo falava, o preço da energia vai cair, o preço subiu assustadoramente. Empresas, então, a empresa, ela escuta, olha, o preço vai cair, eu não compro. E aí o preço sobe, como é que faz? E agora, esse próprio segundo semestre de 2021, que todo mundo apostou numa alta da energia no Mercado Livre, e a gente sabe que o preço do Mercado Livre, ele não está se concretizando, pelo menos essa segunda parte do segundo semestre. Então, como que a gente lida com tudo isso, com sistemas de previsão, enfim? Como que você enxerga isso, Flávio? E como mitigar esses riscos que podem surgir para o consumidor ter o melhor resultado no Mercado Livre? Legal, Alexandre. O Mercado Livre de Energia, como o Cláudio mesmo comentou, o Grupo GPA já migrou em 2005. A primeira empresa a migrar para o Mercado Livre foi em 98, mas recentemente é onde está tendo um grande movimento de migração. As empresas estão vendo essa oportunidade como redução de custos, sim. Por outro lado, existem alguns cuidados importantes a serem tratados para poder migrar para o Mercado Livre. Primeiro, é importante ter uma gestora. A CPFL oferece esse serviço. Você tendo a gestora do seu lado, ela vai lhe ajudar no quanto contratar, que momento contratar, e lhe dando todo o suporte
complexidade do processo. Você precisa abrir uma conta num banco, na Trianon Asp, você precisa ter uma conta na CCE. Então, é uma complexidade um pouquinho maior, mas a gestora faz todo esse trabalho para você, ele dá esse suporte de contratação. O que é um ponto importante também? Quem ainda não está no mercado cativo, na distribuidora, e pretende migrar para o Mercado Livre, não questiona quanto consome. Claro, tem um contrato, mas quando você migra, você precisa definir quanto você vai comprar de energia. E isso reflete diretamente no custo, no preço que você paga. Então, esse monitoramento, esse controle, que o André e o Cláudio comentaram aqui, é muito importante para ele ajudar nesse processo. E quando você define isso, para que você fuja desses momentos de curto prazo, e aí aqui fica um comentário como prever quanto vai ser o custo do PLD, que é o que você trouxe, o PLD é a diferença de liquidação que nós temos diária do preço da energia, ela depende de inúmeros fatores. Inclusive, o que mais contribui é uma questão agora de escassez de chuva. Então, nós estamos, nos últimos 10 anos, 9 anos, não correspondeu com uma média histórica. Então, isso fez com que o preço cotasse no teto e continuasse no teto. E no mês de outubro, agora, nós tivemos uma mudança de cenário e está chovendo muito no melhor momento, no melhor local, que é ali aqui no Sudeste, onde tem grandes usinas, e contribui muito para o sistema nacional. Então, contribui com ENA, isso aí são questões aí, contribui com água para grandes geradores. E esses fatores são importantes para o preço. Agora, como prever isso? Por isso que o comentário que a gente fez sobre ter contratos de longo prazo, isso faz com que você compre energia em preços bastante competitivos. Um ponto importante, busque empresas sólidas, que vocês saibam que vão existir aqui nos próximos 10, 15 ou 20 anos. Isso lhe darão segurança, porque a empresa não vai voltar com você, porque esse é um mercado onde imagina que você vende energia num preço e o preço do curto prazo está mais alto, é tentador por empresas que acabam não seguindo contratos no mercado. Existem cenários como esse, bem poucos, mas ainda existem. Então é importante pegar empresas sérias. Com isso, a PFL é líder nesse mercado, então a gente oferece sim essa solução de contratos o tempo que quiser, porque a gente diz que a gente tem mais futuro do que passado, mesmo tendo 100 anos de história. Mas quando você faz isso, você evita esse curto prazo. Porque quando a gente pega os grupos varejistas, o core dele é essa gestão. E energia não é o core. Então, a gente tenta provocar aqui, deixa essa parte de energia com os responsáveis pela parte de gestão de energia. Os gestores fazem isso muito bem, contribuindo com o melhor momento de contratação, a melhor forma de contratação, de acordo com o grupo que vocês têm, de acordo com a empresa, a característica da empresa, a característica de perfil de consumo, uma flexibilidade, uma sazonalidade, uma modulação, de acordo com o perfil do consumo. Alexandre, você está no mudo. Muito bom, Flávio. Eu queria, então, trazer também para o André da Casa Avenida falar um pouco das experiências que eles têm, que tiveram com o Mercado Livre. Eles já colocaram algumas iniciativas lá atrás, quando a gente falou de eficiência energética, mas também alguma experiência ruim, ou seja, teve experiência boa, teve experiência ruim, e indo um pouco à frente, vocês concordam com essa linha de trabalhar com energia em um prazo maior? E aí a gente está falando um prazo maior de 5, 7, 10 anos. Como que vocês estão para isso? Como que está a abertura de vocês para esse tipo de planejamento, ou vocês já fazem esse tipo de planejamento? Alexandre, o nosso primeiro contrato foi de 5 anos. O nosso segundo, de 8. Então, a gente, na verdade, essa conta é muito simples de fazer, né? O próprio Flávio já foi muito claro, né, de que a previsibilidade, como você tem a previsão, né, dos valores que você vai pagar, é muito mais fácil no longo prazo. Então, essa foi uma política que a gente usou. A questão negativa, né, aí eu volto naquilo que eu falei no começo, quando você inicia a migração, hoje não mais, né,
porque hoje é muito mais simples fazer a adequação para migração, mas lá atrás, quando a gente fez, a gente teve toda uma engenharia para fazer a adequação das lojas, então isso teve um custo, a gente considerou esse custo, inclusive, no projeto para poder fazer, ainda bem que isso foi feito, porque a gente conseguiu ter sucesso também inserindo esse custo da adequação na época, então, teoricamente, isso foi um ponto negativo para a entrada no Mercado Livre, porém, isso já é descartável, né? Hoje é muito mais simples você fazer a adequação de unidades consumidoras aí em qualquer concessionária. A questão da previsão, né, do consumo, de você ter a sazonalidade do consumo, é uma coisa muito importante, porque quando você informa lá a CCE que você vai consumir naquela curva durante o ano, você tem, dependendo do contrato que você fizer, a modulação, né, e a sazonalidade, você tem de 10% a 20% lá, para cima ou para baixo, né, o take-off, take-in, e você tem que acompanhar muito bem aquilo, né? Se você consome mais do que você previu naquela informação no ano anterior, que normalmente acontece nessa época de novembro, você vai ficar descoberto. Você vai ter que ir ao mercado, né, mercado spot, e aí você entra no PLD. Se o PLD estiver mais alto do que você pagou, você toma prejuízo. Então essa seria uma desvantagem. Porém, a recíproca também é verdadeira. Quando você consome menos e sobra energia naquele mês, você vai ao mercado e se tiver o PLD mais alto que você comprou, né, do seu contrato, você ganha dinheiro. Então, é uma conta que tem que ser feita com muita atenção na questão consumo e a previsão do ano seguinte para poder informar, né, fazer essa curva aí do que você tem. Por isso, voltando também na fala que eu comecei, por isso que o monitoramento, o controle do consumo nas unidades consumidoras é muito importante. Porque aí também, além de você consumir menos, pagar menos, porque você tem uma parte da conta que é a TUJ, são os impostos, que continua lá. Você não está livre disso, né? Praticamente mais da metade. Então, isso tudo influi. Então, quando você coloca um consumo menor naquilo que você tinha previsto lá atrás, no ano anterior, além de você poder vender a spot, vender o PLD com preço melhor, ainda você consegue economizar na sua conta de energia, né? Mesmo descontado lá o Mercado Livre, mas você tem uma redução do consumo, né? E aí também vai controle da demanda contratada, a questão da energia reativa, né? Nós não falamos aqui, mas esse controle tem que ser feito também monitoramento, porque a energia reativa normalmente você só descobre depois que já vem a conta, né? E aí vem a multa, já era. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido aqui na Casa Unida para também monitorar, né, online, né, a questão da energia reativa. Muito bom. E, Cláudio, o que você conta aí de experiência ou a forma como vocês estão atuando? Vocês também enxergam essa estratégia de compra de longo prazo? E uma das coisas que foi colocada pelo André, que faz muito sentido, hoje é um pouco difícil de saber como é que vai ser uma expansão de quantas lojas vão se expandir. Embora exista assim, um plano, né, esse plano, o ingresso de uma nova loja não é algo tão rápido, né? Então, como é que vocês fazem, como é que vocês tratam isso? Tanto na compra de longo prazo e nas perspectivas de ingresso e saída de lojas que acontece, né, o turnover de lojas, vamos chamar assim. Exato, muito bem colocado esse ponto da entrada e saída de lojas, porque a gente vive muito isso aqui no GPA, né? Então, falando um pouco da nossa experiência, são experiências muito positivas no Mercado Livre. Então, desde 2005 a gente tem tido ganhos muito bons e nós temos um perfil de aversão ao risco aqui, né? Então, os nossos contratos, eles têm a flexibilidade e a sazonalidade prevista, né? Então, lojas de supermercado têm sistemas de ar-condicionado, então no verão consome muito mais do que no inverno, então a gente tem que prever isso no nosso perfil de consumo e nos nossos contratos. E isso nos dá uma previsibilidade de custos, que é muito importante para o negócio,
mas a gente tem a prática de dividir os contratos, né? Fazer um mix de volume com um mix de empresas robustas, como o Flávio falou, a gente sabe que tem muito aventureiro, o Mercado Livre para algumas pessoas serve como uma bolsa de valores, tem muita especulação, então a indicação e o contrato com empresas sérias e que tem geração própria tem vantagem, né? Quando você tem um gerador do seu lado, isso é mais importante. Os contratos são de médio e longo prazo, a gente tem contratos de 3, de 5 e até 10 anos, com vencimentos diferentes para a gente poder ter uma flexibilidade nessas contratações, saber o momento certo de entrar, de comprar, de antecipar a compra, para não deixar o vencimento do contrato, por exemplo, próximo de um período como a gente está, com os preços elevados. Do lado negativo, a gente tem tido aí algumas surpresas com os preços dos encargos, né? Os encargos de energia de reserva. Então, isso tem subido de uma forma significativa e tem atrapalhado um pouco os nossos ganhos. E a inadimplência dos agentes também, né? Quando tem eventualmente alguma liquidação, antigamente em 2 meses você recebia, agora não é bem assim, tem as ações para poder receber. Então, tem todo um trabalho, que dá trabalho fazer a gestão do Mercado Livre, não é fácil, mas para a gente tem sido muito positivo. Quanto ao seu ponto de entrada e saída de lojas, a gente tem previsto aqui nos nossos contratos que quando a gente tem aí o encerramento de uma atividade de uma loja, a gente poder transferir para um outro site. Então, a gente tem conseguido fazer esse balanceamento de uma forma adequada através da flexibilidade que a gente tem dentro do contrato. Então, essa tem sido uma prática que tem tido sucesso aqui com a gente. Então, resumindo, quando a gente estiver falando de turnover de lojas, é importante que as redes, elas tenham e defendam isso no contrato com os geradores, ou seja, olha, eu terei turnover de loja, como a gente vai fazer, isso é extremamente importante, muito bem colocado por vocês, e, lógico, longo prazo, e ficar atento à questão de estar sempre planejado, principalmente porque senão os encargos aumentam mais ainda, né? Ok? Muito, muito bom esse tema, e eu queria agora fazer uma pergunta para o Flávio, que diz respeito à nossa infraestrutura e como ela está relacionada às tarifas de uso do sistema de distribuição. A gente tem observado que nas revisões tarifárias, né, Flávio, a energia em si, ela tem aumentado, mas não tem aumentado tanto, com exceção agora desse período, mas as tarifas de uso do sistema de distribuição, elas têm subido muito. Isso reflete uma questão de necessidade de manutenção dessa infraestrutura, e qual a visão de vocês, Flávio, da CPFL Soluções, das tarifas de uso e distribuição para os próximos 10 anos? E ainda nesse tema, existe a expectativa da energia incentivada continuar ganhando força frente à energia convencional, mesmo para os grandes consumidores, os que já passaram de uma demanda necessária para a compra de energia convencional, principalmente por causa das tarifas de uso do sistema de distribuição? Você conseguiria falar um pouco para a gente sobre isso? Alexandre, um bom ponto. A TUSD, como você comenta, e a tarifa do uso da distribuição, ela é um custo que ela garante o funcionamento e a entrega da energia frente aos clientes. Então, é uma necessidade constante de investimento por parte das distribuidoras de energia, onde ela incrementa e inclui novas tecnologias para aumentar a gestão, aumentar o controle, para fazer com que a energia chegue no cliente de forma mais adequada, sem interrupções, e quando houver interrupções, que o retorno seja o mais rápido possível. E isso requer um investimento constante, porque além de intempéries que tem, como chuvas, acidentes, derrubamento de postes ou alguma coisa nesse sentido, é um investimento constante que tem que fazer, e também o aumento do consumo de energia. Energia é algo que cada vez mais o consumo vai existir, e cada vez aumentando. Ninguém, em nenhuma casa, ou comércio, ou indústria, tem um plano de consumir menos. A tendência é que consuma mais, porque você tem cada vez mais dispositivos conectados. Pega na nossa residência, antigamente você tinha 6, 7
Tinha uma televisão, um ferro de passar roupa, um chuveiro e uma geladeira. Hoje nós temos milhões de tomadas e dispositivos, milhões que eu digo, inúmeros dispositivos de tomada na residência. E isso é uma tendência de aumento de consumo que existe e requer uma rede cada vez mais robusta para atender. Um segundo ponto que você comentou sobre energias incentivadas, que são as energias renováveis, o Brasil, ele por si só, a gente diz que somos abençoados por Deus porque nós temos abundância de vento, abundância de sol e abundância de água. E agora estamos com novas tecnologias, como uma forte potência em hidrogênio verde, por causa da nossa capacidade de geração de energia de fontes alternativas. Nós ainda temos muito potencial a ser explorado de usinas eólicas e solar. A gente já tem um grande movimento já investido nas nossas hidrelétricas, como eu comentei, mais de 62% da nossa capacidade de geração está apoiada em fontes hídricas, mas nós temos muito potencial ainda, não somente em eólica e solar, mas gás natural também e biomassa. Então, todo o problema de aquecimento e que outros países vêm sofrendo agora por questões de energia, como China, onde tem 60% geração a carvão, os Estados Unidos ou até a Europa, o Brasil é o oposto. Grande parte da nossa geração ela já tem origem renovável. Então, respondendo para você, eu não acredito que essa curva vai para trás, ela é só para frente. O que acontece com isso? Isso também gera para a gente uma previsibilidade um pouco mais difícil, porque você não garante que você vai ter sempre chuva, sempre sol ou sempre vento. Então, a complementariedade ela é muito importante. Outras fontes ajudam a manter o sistema, essa estabilidade do sistema. E isso ajuda também as empresas que estão se instalando aqui no Brasil, que já estão instaladas no Brasil, a ter o seu consumo de energia calcado sobre geração renovável. Então, o Brasil, ele por si só, ele tem uma capacidade de atender essas empresas com essa energia renovável, não somente com o cliente contratando uma energia incentivada ou renovável, mas também com certificados. A gente tem um produto novo agora, recente no mercado, chamado IREC, que é um certificado de energias renováveis, onde a empresa ela adquire para compensar a sua geração de carbono. E a CPFL comercializa isso e vem comercializando muito no mercado, porque ela é uma geradora, a gente tem mais de quase 4,5 gigawatts de energia de geração e mais de 94% dessa energia é de fonte renovável. Então, a gente tem muita geração desses créditos e de IREC, e isso é um produto que as empresas conseguem adquirir, onde ela faz a compensação de geração, compensação de consumo e emissão de gás carbônico. Está no mudo, Alexandre. Indo um pouquinho para o Cláudio, e aí a gente está falando muito das tarifas TUSD, que o que acontece em geral é que a gente olha o que mais dá resultado e ataca o que mais dá resultado, né? Então, o Mercado Livre ele é relativamente rápido. Quando a gente olha fazer uma gestão de contratos, e isso foi trazido por vocês, né, Cláudio? É trabalhoso. Você ficar olhando para tirar 3%, 4%, às vezes te custa mais administrar isso. Como é que vocês estão enxergando que a tecnologia poderia ajudar nesse sentido? Vocês se sentem providos ou desprovidos desse tipo de tecnologia? E eu vou só fazer um adendo aqui, estão avisando a gente, o nosso tempo está finalizando, então eu vou agora passar uma pergunta rápida, né, para o Cláudio responder, e depois a gente vai para alguns outros temas que são importantes a gente passar. Bom, rapidamente aqui, a gente não é fácil fazer gestão, como eu já falei, e o que a gente sente falta no mercado é de uma solução completa, né? Porque a gente tem que fazer a gestão aqui, por exemplo, no GPA, do que é Mercado Livre e do que é mercado cativo. Então, a gestão do Mercado Livre hoje, a gente tem uma tecnologia, a gente tem um software que nos apoia, porque a gestão do Mercado Livre dentro do GPA é feita por uma equipe interna, uma equipe muito enxuta, e que, quando a gente faz comparação ao mercado, nos dá vantagem. E a gestão do mercado
aplicativo que a gente faz em sistemas avançados de planilha, o nosso SAP interno. Então, legal. Eu acho que o mercado realmente está carente de uma solução completa para isso. Essa é a minha opinião. Bom, já fica uma provocação aí para o Flávio pensar. Precisa de sistemas, de cenários, algoritmos para trabalhar melhor a parte de gestão de demanda e modalidade tarifária. Boa, então, Cláudio, vamos sentar e vamos conversar. Muito bacana essa conversa aqui. Na verdade, Alexandre, eu ia cobrar justamente o Flávio dessa solução ou desse software, tá? Eu não sei se é essa a intenção sua dessa pergunta, mas a necessidade existe. O Cláudio respondeu bem, nós também praticamente fazemos no braço. Vamos seguindo aqui. E eu queria, assim, vamos passar dois temas, falando um pouco, vamos olhar agora um pouco para frente, vamos falar um pouco de inovação, acho que a gente já falou muito da parte operacional, e tem 3 temas, embora esteja terminando, tem 3 temas que eu queria passar aqui. Um deles é sustentabilidade, né? Então a gente tem falado dos I-RECs, que são os certificados de energia renovável, o próprio crédito carbono. Flávio, como você vê hoje a rastreabilidade dessas fontes, né? Porque o fato de muitas vezes uma comercializadora ou uma geradora falar, eu estou colocando energia renovável, isso não certifica que ela... Muita gente faz confusão com relação a isso, né? Estou comprando energia incentivada a 50%, eu estou neutralizando a emissão de CO2, mas essa energia, se ela não tiver rastreabilidade, ela não te permite, sendo bem purista pelo ponto de vista de ESG, ela não te permitiria a neutralização dessa emissão de CO2 se você não tiver rastreabilidade dessa fonte. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso e como que o I-REC ele se encaixa nesse cenário. Se puder ser bem breve, porque tem 2 temas extremamente importantes aqui de inovação que eu queria passar. Tá bom, legal. Vou tentar ser breve aqui. Sobre a rastreabilidade, a gente tem como fornecer e a gente oferece para os nossos clientes a garantia de que a energia que ele está adquirindo, ela tem geração das nossas usinas, ou de uma usina que ele tenha nós temos a garantia de que essa energia está sendo consumida, porque você não tem como verificar a energia que se você consome, você não tem como acompanhá-la, você tem que fazer essa rastreabilidade, exato. Então a gente apresenta certificados para os nossos clientes com isso daí. Então, existem empresas que fazem isso, e isso é normal no mercado. Sobre o I-REC é algo já maduro, existem empresas que certificam, então eu não posso emitir um I-REC de uma usina e dar para as 2 empresas. Eu vou dar para uma empresa, porque eu tenho uma certificação de um órgão internacional que certifica esse certificado, esse registro, para garantir a autenticidade do produto. Então, existe uma evolução muito grande aqui, até questões de blockchain está nos ajudando nesse processo. A gente tem P&Ds internos aqui, onde a gente entra com essa tecnologia, mas ainda está incipiente essa tecnologia do blockchain, mas a gente usa esse certificador externo que tem para fazer a certificação. Então, a garantia é plena, porque é um certificador externo que faz esse processo do I-REC. Eu queria fortalecer esse tema colocando o seguinte: a energia ela precisa ter o DNA, né? Ela precisa saber de que usina ela saiu e aonde chegou. E talvez isso esteja se falando em blockchain. Mas muita gente no mercado deixa de observar essa prática, e foi muito bom, Flávio, você ter trazido a importância de se ter não só a energia renovável, a energia incentivada, mas ter a certeza de que essa energia é renovável. Isso é extremamente importante. Senão a gente corre o risco de ter o greenwashing aí, né? E eu queria, assim, a gente tem assim, um pouquinho de tempo, deram um pouquinho mais de tempo para a gente, eu queria ouvir um pouco do André. André, vocês já têm trabalhado com I-RECs, como é que vocês estão fazendo? Vocês estão sendo muito cobrados por essa questão de sustentabilidade, neutralização? Como é que vocês estão enxergando isso? Alexandre, eu acho que essa é a tendência, né? É uma cereja do bolo, vamos dizer assim, da energia no Mercado Livre. Algumas empresas, inclusive a comercializadora anterior que a gente tinha contrato, já nos ofereceu. Falta uma conversa aí com o pessoal da CPFL ainda, para gente, que é nossa gestora, né, atual, né, com relação a isso. Mas eu acho que isso é uma coisa inevitável, está na nossa frente, a gente precisa concluir isso
com brevidade para a gente colocar em prática, né? E usar, né, na verdade, essa imagem, né? Que toda a questão da certificação do I-REC nos traz, né? Então, essa é uma realidade que está acontecendo já nesse momento. Cláudio, aproveitando as experiências do GPA, vocês enxergam que a energia sustentável, de alguma forma, o consumidor mais à frente vai escolher uma rede de supermercados porque essa rede tem a energia rastreável, ou seja, ele sabe que está comprando de uma rede que tem práticas de energia, práticas de sustentabilidade? Sem dúvida. Ter a certificação da energia, não só da energia, né, da redução da emissão de resíduos, de gases de efeito estufa, os gases refrigerantes, que o André deve conhecer bem aí, os problemas que a gente tem de vazamentos dos nossos sistemas de refrigeração, isso é uma tendência que o consumidor vai começar a pesar na balança. Esse tema está muito forte, está muito em evidência no mundo como um todo, né? Então, as empresas que apresentarem a compensação dos impactos ambientais que geram, serão diferentes no futuro e todos têm que estar preparados para isso. Legal. E aí, falando um pouco sobre tecnologia, né? Eu queria fazer aqui um paralelo com o que foi o mercado financeiro no ano 2000. A gente precisava, se a gente quisesse comprar uma ação, a gente tinha que abrir uma conta numa corretora, telefonar para um corretor, esse corretor entrava numa telinha, comprava a ação para a gente ficava acompanhando, se quisesse vender, tinha que ligar para ele, mas a gente não sabia quanto estava custando, tinha que ligar e perguntar toda hora quanto está custando. E a hora que a gente faz um paralelo com energia, eu enxergo muito isso, né? Mesmo tem que telefonar para saber quanto está custando, o consumidor, eu estou falando. E essas ferramentas estão muito centralizadas hoje nos gestores. Como é que vocês enxergam? E isso também acaba limitando algumas operações. Hoje, por exemplo, se você abrir uma conta numa corretora digital, você faz absolutamente tudo. Você faz swap, faz todo tipo de transação de mercado financeiro. Como que vocês enxergam? E, Flávio, acho que isso é bem para você que tem sob responsabilidade uma gestora extremamente importante no país. Como é que vocês enxergam que a tecnologia vai caminhar para isso? Dentro de alguns anos, a gente vai ter o home broker da energia, a gente vai ter isso disponível de forma muito mais fácil para o consumidor poder operar, ou você entende que vai caminhar de uma forma diferente do que foi o mercado financeiro? Alexandre, não tem como ser diferente do que não tem como ser diferente do mercado financeiro. O que eu acho que vai acontecer? Nós temos novas tecnologias. No passado, ninguém entrava em um aplicativo e escolhia um fundo. Você ia no seu gerente do banco ou em alguém do banco e falava, eu quero investir. Se não muito, 90% era poupança ou outra coisa. E quem usava algo diferente eram os mais sofisticados. Hoje em dia, quem está poupança, a gente olha e fala, uau. O mercado de energia não está nesse mesmo status do mercado financeiro, mas ele vai chegar lá. A tecnologia hoje ela é disruptiva e a minha visão aqui, certeza que no futuro você vai comprar energia de uma forma muito mais simplificada, com aplicativos na palma da mão. Hoje é muito importante que tenham o gestor junto, porque ainda existe uma complexidade muito grande no âmbito regulatório. E aí pode-se dizer o seguinte, vamos liberalizar o mercado agora. Também não conseguimos fazer isso agora, porque existe uma necessidade de preparação do setor para isso. E eu não estou nem querendo defender A ou B ou C. O setor precisa estar pronto para poder fazer esse processo de liberalização, onde até a residência consiga lá no futuro escolher a sua compra de energia. O mercado europeu ele já está nesse cenário, porém, a gente não enxerga também uma migração em massa. Vou dar um exemplo do mercado português, e você comentou que você conhece bastante os mercados europeus e americano nessa linha. Depois de 10 anos com o mercado liberalizado, o mercado português 50% tinha migrado. 50% continuava no cativo, mesmo com o incentivo do governo para isso. Então é importante que o mercado, o âmbito regulatório permita e dê a segurança para que um consumidor de energia migre, tenha preço competitivo, a tecnologia acompanhe isso.
E aí, fechando meu comentário, Alexandre, vai acontecer tudo isso. Não tem como não acontecer tudo isso. Alexandre, só interrompendo antes de terminar, eu gostaria de ser o primeiro a usar o aplicativo da CPFL Soluções para fazer a gestão da energia do Mercado Livre. Hein? Eu vou ultrapassar o Cláudio nesse quesito. Eu quero ser o cobaia. Eu acredito que o mais legal dessas trocas de experiências não estão relacionados só a passar, a trocar conhecimento, mas a gente sair daqui com uma missão que pode ser construída daqui 10 anos voltar, ou daqui pouco menos tempo retornar. Mas eu acredito que ficam aqui provocações extremamente importantes e é o clamor de uma indústria gigantesca e maravilhosa, que é a indústria do varejo, que é: precisamos de tecnologia, precisamos de simplificação, precisamos de algoritmos que nos ajudem a fazer gestão das tarifas de distribuição. Então, eu quero só colocar que eu acho que a gente sai daqui com essa mensagem, que a tecnologia ela pode ajudar muito mais e pode aproximar os conhecimentos, porque vai facilitar a vida de todos. Queria chamar o Celso para fazer o encerramento. Acho que ele tem um vídeo para passar. Enfim, Celso, muito obrigado aí pela oportunidade e por essa brilhante mesa aí que vocês montaram. Eu que agradeço, pô. Você só tem que agradecer pela moderação, Alexandre. Mandou muito bem, explanou e conduziu o tema. Quero agradecer especialmente ao Flávio, aí, nosso patrocinador, né, pelo trabalho. Demonstrou muitas oportunidades e, mais importante, ver que os nossos convidados ficaram muito interessados, como boa parte aí da nossa audiência também vai ter interesse. Tivemos aí mais de 1.500 pessoas participando na audiência, então a gente teve aí um bom volume aí de transmissão, de audiência, o que também muito nos encanta. Aproveitando aqui, eu quero também agradecer, além do Alexandre e do Flávio, quero fazer um agradecimento aqui para o Cláudio Vicente, diretor de manutenção, utilidades e facilities do Grupo Pão de Açúcar, e o André Teixeira, que é o gerente operacional dos supermercados Avenida. Então, é muito importante a parceria aí com os nossos patrocinadores, é muito importante a presença dos nossos convidados supermercadistas e sempre trazendo à tona assuntos relevantes e de impacto para o setor. Então, eu quero também dizer a vocês, novamente, QR Code da newsletter aí da Super Hiper, quer acompanhar as principais notícias do setor, é só você mirar aí no QR Code e você vai ser direcionado para o Telegram, onde a gente está sempre com tudo que acontece mais atual dentro do setor supermercadista, seja você varejista ou indústria. Então você vai ter as melhores informações diariamente na palma da sua mão. Quero lembrá-los também que nós temos aí mais tarde, daqui a pouco, às 20 horas, mais uma edição do programa Super Hiper, da TV Super Hiper. Então começa às 20 horas no nosso canal do YouTube e para quem tem Sky, também nos canais da Sky em rede nacional. Então agora, já partindo dos encerramentos, quero agradecer a todos pela audiência, quero agradecer aos nossos convidados e quero chamar o vídeo da CPFL Soluções. Então vamos passar o vídeo e assim a gente já encerra mais uma outra live aqui no canal da Abras. Uma boa tarde para todos e a todas e até a próxima. O que nos move vai além da energia. Nascemos do desejo de estar ainda mais próximos de nossos clientes, formando um só time com know-how para oferecer as melhores soluções em energia, que promovam maior economia, eficiência e segurança energética, sustentabilidade e competitividade. Afinal, onde tem energia, tem um jeito melhor de usar, gerar e comercializar. Inovamos sempre para garantir a economia e o desempenho que nossos clientes precisam. Somos a CPFL Soluções.